Vamos lá. Vou gravar esse vídeo do fundo do meu coração. Vocês saberão se eu vou postar ou não, porque eu ainda não sei. Mas já tem, acho que pelo menos um ano que fortemente eu coloco pra mim que eu quero trabalhar a questão da autenticidade. Em todas as minhas postagens, o que eu trago aqui pra vocês é sempre muita verdade. É sempre o que eu penso, o que eu estudo, o que eu vivo, o que eu já vivi. Mas eu sempre quis uma pitada a mais de coragem de ser 100% eu. E isso é um tema que eu batalho, digamos assim, porque foi uma batalha por muito tempo, muitos anos da minha vida. Quando eu tive primeiro a consciência de que eu não era eu e que eu não sabia quem eu era. A nova história, digamos assim, começou aí, quando eu percebi que eu estava perdida, né? No sentido de não saber quem eu era. Eu acho que eu fui muito moldada pela opinião dos outros, muito moldada pra pertencer, pra ser amada, pra ser vista. E é muito engraçado isso, né? Porque desde sempre, todas as pessoas que eu abri isso, que eu tinha pouca confiança em mim, eu tinha, na verdade, baixa autoestima, precisava trabalhar minha autoconfiança, e até cursos que eu participei, retiros que eu vivenciei, e que eu levava também esse tema, né? Eu quero trabalhar minha autoconfiança. As pessoas me olhavam e falavam assim, oi? Se você precisa trabalhar autoconfiança, eu faço o que então? Talvez eu muito transparecia ser essa mulher forte, segura, com alta autoestima, e no fundo era totalmente ao contrário. E eu ralei real mesmo, muitos anos em terapia, eu faço terapia há 9 anos, e em paralelo fiz várias coisas, várias mentorias, várias outras terapias holísticas, integrativa, constelação. Se tem uma coisa que eu faço, gente, é mergulhar no processo de autoconhecimento. Porque eu sabia do meu valor, mas eu não conseguia colocar ele em prática. E eu sempre soube onde eu quero chegar, onde eu desejo, né, qual é o tipo de relacionamento que eu quero ter, como é que eu quero me sentir, como que eu quero ser com as pessoas, o que é que eu quero deixar, né, de legado, qual é o meu propósito na vida. Eu sempre tive isso, mas eu não conseguia colocar em prática tudo isso. Eu sempre perguntei para as pessoas que contam histórias assim de que mudou a vida, né, de que de repente pessoas que por exemplo, tinham a mesma questão que eu, de não se valorizar, ou outras que tinham uma questão financeira que conseguiram romper, né, um teto ali que prendia a pessoa. E eu sempre perguntei, se tiver curiosidade de saber assim, mas qual foi a virada de chave? O que você fez que você acha que virou? E depois com o tempo eu fui aprendendo que não existe essa virada de chave, porque é um caminho constante, né? O processo da gente evoluir, da gente se conhecer, ele só tem começo, ele não tem fim. E por isso que a gente precisa apreciar o caminho, porque se a gente ficar só preso ao resultado, vai gerar mais sofrimento ainda, né? Porque é muito mais tempo que a gente tem no processo do que nos resultados que a gente alcança. E a sensação do resultado, ela passa assim, muito rápido. Mas eu consigo dizer uma coisa que mudou, que eu até posso dizer que talvez foi essa virada de chave que todos, né, perguntam, que já me perguntaram. Foi quando eu entendi sobre o protagonismo e a autorresponsabilidade. Por muito tempo eu relutei com essa questão na terapia, quando minha terapeuta falava assim, mas qual a sua parte nisso? Qual a sua parte nessa relação que não tá dando certo? Qual a sua parte no trabalho que tá acontecendo isso? Qual a sua parte que te faz sentir assim nesse relacionamento? E eu falava, mas eu tô me sentindo assim por conta do que ele fez. Mas no meu trabalho, eu não ter sido promovida me incomodou, porque eu fiz um monte de coisa o ano inteiro e aí outra pessoa foi promovida. A hora que eu parei e entendi que dentro disso tudo existia os meus 50%, gente, aí o negócio começou a acontecer. A gente pode achar que ser vítima, se colocar no lugar de vítima, são só aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas a minha vida, ai, porque o outro, nossa, e Deus não me ajuda, e ai, nada muda. Sei lá, acha que só é isso ser vítima, não. A gente ficar também parada, aguardando a vida acontecer pra gente reagir a isso, olha, eu acho que é pior ainda que se colocar no lugar de vítima. Porque a gente fica na espera do outro ser diferente pra gente se sentir bem, na espera do trabalho mudar algo pra eu me sentir reconhecida, na espera, sendo que a gente pode se colocar no lugar de protagonista e construir a nossa vida que a gente deseja. Por muito tempo eu não sabia nem o que eu não queria e nem o que eu queria, claramente. Eu achava que eu sabia.
Hoje, eu sei claramente o que eu não quero, o que eu não aceito e o que eu desejo na minha vida. E eu converso com muitas pessoas, né, que estão casadas, que têm relacionamento e que eu trago a minha visão sobre relacionamento. E muitas pessoas me respondem, mas você não tem, porque eu estou realmente há muito tempo, há uns bons anos solteira. E muita gente fala assim, você fala isso porque você não casou, porque você não tem filho, porque você não sabe como é. E eu realmente não consigo provar, né, por experiência, por A mais B ali, que a forma que eu construí, que eu acredito, ela funciona. Então, como ainda não posso trazer exemplos reais aqui pra vocês, eu consigo muito contribuir nos meus atendimentos, muito relacionado à forma que a gente se comunica, né? Porque a gente, principalmente as pessoas da minha geração, a gente aprendeu com as nossas mães a ser a mulher guerreira. A mulher que... Porque a gente viu isso, né? Não estou generalizando, mas grande parte do formato de relacionamento dos nossos pais, né? A gente tinha a mulher guerreira que tomava frente, que controlava, que fazia, que dava conta da casa, que fazia tudo. E o homem ali que, por mais que ele estivesse na rua, trabalhando, ele não tinha muito um poder ali de direcionamento, de fala, de realização. E os papéis, eles foram muito trocados, né? A mulher, ela foi deixando um pouco de lado a energia feminina e foi colocando muito a energia masculina na frente. E, em consequência a isso, o homem, ele acaba deixando mais aflorado a energia feminina dele. Porque não tem como, num relacionamento, se a mulher tá muito na energia masculina dela, o cara não tem espaço pra colocar a energia masculina dele. Ele vai começar a trazer mais a energia feminina, né? E a mulher da nossa geração tem muito isso, né? E a gente vê isso dentro de casa, né? Seja com os nossos pais ou no seu próprio relacionamento, onde a mulher, ela é muito controladora. Ela não dá espaço pro homem ser ele, ela não dá espaço pra quem tem filho, o cara ser pai, né? Porque a forma que ele faz é errada, a forma que ele faz não é assim, trocar fralda não é desse jeito, limpar não é desse jeito. Ele tá muito devagar, a mulher é mais acelerada, não tem paciência com o tempo do cara, que é diferente do tempo dela, porque ela aprendeu a ser guerreira, ela aprendeu a ser acelerada, a realizar, a fazer, a ir pra cima, a resolver, a não descansar. E como é que o cara tem espaço, né? Mas não tem certo e errado, não tem, não, então a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Não. O que a gente precisa enxergar é que a gente se colocou em posições, deixando mais aflorado uma energia que, no nosso caso como mulher, a gente precisa usar a energia masculina mais no nosso trabalho, onde a gente precisa mesmo ali de força pra agir, né? E quando a gente chegar em casa, quando a gente estiver com o nosso marido, com o nosso namorado, a gente saber usar a nossa energia feminina, né? Onde a gente consiga receber mais, onde a gente consiga ser cuidada, onde a gente consiga deixar o cara pegar um copo de água pra gente. E eu sei que muitas vezes isso é muito difícil, é desafiador. Se a gente não ficar atenta, a gente sai fazendo, atropelando, a gente pega o copo, a gente serve, a gente faz, a gente não dá espaço. E tudo isso pra falar que eu tive que olhar muito pra isso. E que hoje eu enxergo muito e consigo colocar em prática o meu valor, o que eu aprendi disso tudo. E eu fui essa pessoa por muitos anos. E por um lado, eu acho que eu até agradeço de não ter casado, porque talvez se eu tivesse casado, já tivesse, né? Eu ia casar com o negócio trocado de lugar. E agora com essa visão, e com isso muito trabalhado dentro de mim, reconhecendo agora o meu valor e colocando ele em prática, olhando pra muita coisa que eu tive que olhar, pra minha relação com os meus pais, pra minha relação comigo mesma, com as minhas amizades, que me impactaram demais também, contribuíram muito, porque eu não tinha essa noção, contribuíram muito para reforçar o lugar que eu me colocava de ter que fazer para pertencer, fazer para ser legal, fazer para ser reconhecida. Nossa, gente, vocês não fazem ideia de como isso era dentro de mim. Mas por muito tempo eu não tive nem noção, né? Mas a partir do momento que eu despertei e que eu peguei a responsabilidade da minha parte, né, eu parei de culpar as amizades, as relações, os homens, né? Eu tinha, por exemplo, uma ideia muito fixa: homem não presta, todo homem trai. Isso era, mas aqui ó, ninguém tirava esse pensamento de mim. E hoje em dia eu não penso mais assim. Eu não generalizo mais. Tem muitos homens que traem, como tem muitas mulheres que traem. Mas sabe o que eu acredito? Que a gente atrai
o que a gente emana. E o que a gente emana está muito baseado em toda a nossa história, nas nossas feridas, nas nossas máscaras de proteção, de sobrevivência. A gente vai atrair o que a gente precisa trabalhar. E cada vez mais que a gente percebe isso, a gente vai conseguindo transformar. Aquela história, sabe? Cuida do seu jardim. É muito real. Porque não adianta nada a gente ficar falando assim, nossa, eu queria um homem X, Y, Z, com uma lista gigantesca. Se você não é essa mulher para ter esse homem do lado. Então, o que eu fiz nesses anos foi me dedicar muito, não para ter esse homem do lado, mas para eu me sentir melhor, para eu ter paz dentro de mim, para eu estar tranquila com as minhas escolhas, para eu saber onde eu quero ir, para eu ir, na verdade, agir de acordo com o que eu desejo. Eu me preocupei em construir essa Roberta, em construir isso dentro de mim. E as pessoas que chegarem, agora vão chegar alinhada com esse meu novo padrão, com essa nova Roberta, né? E eu agradeço muito a cada Roberta que fez parte de mim. Da infância, eu não lembro tanta coisa, lembro algumas, né? Mas não lembro tanta. Mas da adolescência, cara, a Roberta ralou. E um começo de fase adulta também. Mas eu agradeço muito. Eu acolho muito cada pedacinho de cada Roberta. Porque todos esses pedaços desse quebra-cabeça me fizeram construir a Roberta que eu sou hoje. Muito mais preparada, muito mais consciente, com muito mais clareza do que ela quer e do que ela não quer, com muito mais alinhada com o coração. Eu, há 3 anos, fiz a transição de carreira para viver meu sonho desde adolescente, que eu sabia o que era, né? Que é ser terapeuta, psicóloga, estou na faculdade, consteladora, que eu sou apaixonada por constelação familiar, que é transformar vidas como eu transformei a minha. E principalmente, a forma como eu me sinto. Que era o que eu mais desejava, eu até suspiro. Porque como eu queria, sabe, sentir paz, sentir que eu tava bem comigo, como era difícil eu falar um não antes. E hoje, quando eu falo um não, não é egoísmo. Mas eu me escuto. O meu corpo, ele fala, o nosso corpo, o de vocês também, fala o tempo inteiro, mas eu aprendi a escutar meu corpo. E quando eu escuto meu corpo, escuto o que meu coração fala e eu sigo, gente, é impagável. E muita gente fala assim pra mim, mas, nossa, como você pode estar sozinha até hoje? Mas, nossa, eu não consigo entender, me explica. Gente, assim, eu gostaria de ter alguém? Gostaria de construir uma família? E eu sei que isso vai acontecer no momento certo. Porque, primeiro, eu precisei me construir. Como eu falei pra vocês no começo, talvez se eu tivesse casado, já estivesse, eu estaria no lugar invertido. E, por mais que eu não tivesse noção ainda de tudo que eu tinha que aprender, eu sempre enxerguei um tipo de relacionamento. E eu jamais teria esse relacionamento que eu enxergava da forma que eu era. Jamais. Não tinha como. Então, eu sou muito feliz, porque eu sei que a hora que isso acontecer é com uma Roberta muito diferente. E é com uma Roberta preparada para atrair o homem, para que eu tenha o relacionamento que eu sempre tive em mente. Mas que ele não tinha como acontecer antes. Não tinha. Era impossível. Da forma que eu olhava pra mim, como eu me tratava, como eu me reconhecia, como eu me valorizava, não tinha como ter essa relação. Não tinha. E isso foi impactando positivamente muitas coisas dentro de mim. Eu, como falei, fiz uma transição de carreira há 3 anos. Eu larguei a minha segurança. Eu ganhava muito bem. Eu tinha um salário alto, bônus alto. Eu fazia tudo que eu queria. E mesmo assim, eu não me sentia feliz, né? Assim, eu era feliz, mas aquela sensação que sempre falta algo. E hoje em dia, eu ainda não tenho a condição financeira que eu tinha antes, mas eu me sinto em paz. E é muito doido que eu tomei a decisão também da minha única segurança que eu tinha, que era o meu apartamento, vender e dar um passo de mudar de bairro, vir morar num bairro onde eu entendo que eu possa ter uma nova construção de amizade, de relações, de trabalho. Eu dei um passo maior que minha perna. E nesse período também, o que aconteceu nesses 3 anos? A minha conexão com Deus, com Jesus, mudou demais. Eu sempre frequentei, acho que a grande parte, né, foi o espiritismo. Minha mãe trabalhava em centro e eu fiz a escolinha de pequenininha. Eu sempre frequentei. Eu depois, há 2 anos, mudei um pouco o rumo, porque eu conheci uma pessoa de uma outra religião que me ajudou muito com essa questão da fé.
E foi isso que também me contribuiu para movimentos que eu fui fazendo, né, como esse de mudar, de vir para um lugar diferente, que eu estou gostando muito, para experienciar. Se isso vai dar certo ou não, depende do ponto de vista também, porque pra mim, só de ter feito essa mudança e de como eu tô me sentindo já deu certo, né? Se eu tivesse que reverter todo o processo, tudo bem, porque eu aprendi muito com esse processo de dar esse passo, de fazer essa mudança, de vir para um lugar até menor que eu vim, mas para uma região melhor. Não sei. Eu acho que assim, hoje eu faço tudo muito alinhado com o que eu sinto e eu encaro as minhas vontades e ainda, claro, com muita coisa para aprender, para evoluir, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo aconteceu a partir do momento que eu resolvi ser protagonista da minha vida, que eu resolvi ter autorresponsabilidade. E é claro que cada um tem o direito de escolher o que deseja escolher para si, mas eu confesso que eu tenho um pouco de aflição quando eu converso com as pessoas e sinto ali que a pessoa tem uma vontade de mudança, tem coisas incomodando na vida dela, e principalmente voltada a relacionamento, gente. Eu atendo muita gente como tem questão de relacionamento. E a pessoa, ela não consegue fazer nada ali pra mudar. Na verdade, ela nem quer, né? Ela quer, mas ela não faz nada. E isso me dá tanta aflição, porque se vocês soubessem, quando vocês abrem a mentalidade, quando vocês despertam mesmo pra entender, né? Não, assim, ter um pensamento crítico, sabe assim, se questionar do porquê eu tô aqui, do porquê que até hoje, por exemplo, eu só cheguei a esse teto de salário, do porquê que nas minhas relações acontecem sempre essa repetição, do porquê, gente, se questionem, não deixa a vida de vocês passarem, vocês achando que é normal tudo isso, não é normal, não é, vocês acham que é normal porque a mente de vocês ainda não conheceu um outro lugar. Mas para você conhecer esse outro lugar, você precisa ter um pensamento crítico. Crítico não é crítico de chata, é crítico de se questionar e querer saber mais sobre aquilo. Saber mais do porquê que será que você não rompeu um teto financeiro, do porquê que será que você não tem um relacionamento mais feliz e não se sente amada, do porquê que será que você não se valoriza. Então assim, seja protagonista da sua vida.